Eu vou chamar a Cris, ela vai apresentar a equipe dela. A Cristina, ela é esposa do pastor Emilson, da Igreja de Nova Vida do Coelho, em São Gonçalo. A Cristina, gente, ela faz um trabalho lindo, eu acho que é Cristina Débora. Ela tinha que chamar Cristina Débora. Ela é uma verdadeira Débora. Ela dá o que hoje a gente tem mais de precioso em nossas mãos, é o tempo. Ela não mede esforços para ser uma Débora. Ela faz um trabalho lindo na igreja dela. E que Deus te abençoe, Cristina Débora. É lindo o trabalho que ela faz, eu sei que ela vai compartilhar um pouco com a gente. Ela tem uma linda filha chamada Melissa. Ela só tem uma filha, mas ela tem muitos filhos. Eu sei que diante de Deus, quando ela chegar diante de Deus, ela vai levar muita gente com ela. Porque os testemunhos que ela tem passado para a gente desse trabalho é muito lindo e requer tempo. E hoje o que a gente mais tem perdido é tempo, mas ela tem aproveitado o tempo. E hoje ela está aqui dando o tempo dela para mostrar para a gente o amor de Deus. Deus te abençoe, Cris. Obrigada, Lu. Boa tarde, né, ainda? Boa tarde. Eu trago assim um abraço apertadinho lá da Igreja Nova Vida do Coelho, né? A nossa igreja, ela é filial, né? Vem da Igreja Nova Vida de Alcântara. Ela é bem novinha ali no Coelho, vai fazer 4 anos agora. E nós temos vivido muitas experiências assim bacana em grupos pequenos. E a palavra que eu trago para vocês hoje, na verdade, são experiências daquilo que a gente tem vivido ali, né? E que não depende do tamanho da igreja, porque eu vim de uma igreja grande e eu estava iniciando esse trabalho lá nessa igreja que eu estava, né? E a gente está dando continuidade nessa igreja que a gente está agora. Então, se a igreja é grande, se a igreja é pequena, se ela é de porte médio, não importa, porque nós vamos falar de devocional em família. E a família, o devocional, a gente vive em casa. Então, não depende do tamanho da igreja. Vai depender da sua disposição. E para iniciar, antes de iniciar, deixa eu apresentar aqui a equipe. Eu não vim sozinha. Eu trouxe comigo um pequeno grupo, parte da equipe do teatro, que eles vão estar junto comigo fazendo essa palestra. Eu não vou estar dando essa palestra sozinha. Então, eu vou pedir para eles ficarem de pé, Fabiano e a Fabiana. Né? Como é que achou um casal assim com o mesmo nome, né? Fabiano e Fabiano. A Luísa, né? A jovem Mirim ali, que vai estar aqui também nos ajudando, e a Patrícia. Tá? Tá. Então, pode sentar. Para dar um início, eu quero começar falando sobre a família e essa parceria que a igreja precisa fazer com a família, para que a família consiga alcançar os seus objetivos. Então, nós temos aqui a igreja, nós temos aqui a família. A família, ela é eficaz naquilo que ela faz. Ela tem amor, ela investe nos filhos, ela quer o melhor para os filhos, ela traz os filhos para a igreja, né? Ela está ali tentando alcançar essa geração pequena que está ali nas suas mãos, e ela faz isso muito bem. De outro lado, eu tenho a igreja, que representa a luz de Cristo, né? Ali naquela cidade. A igreja não é esse prédio, ela não é feita de tijolos, ela não é uma construção, a igreja somos nós. Né? Então, se você está lá na sua casa, você é igreja. Se você está no trabalho, você é igreja. Mas nós também precisamos nos reunir aqui, porque é aqui que nós recebemos, nessa parceria, ferramentas para levarmos para a nossa casa e vivermos essa fé cristã durante a semana. E é muito importante que família e igreja andem juntos, caminhem juntas. A responsabilidade do discipulado e da educação das crianças, a educação cristã, não cabe à igreja, cabe à família.
A igreja é parceira. E nós vamos ver aqui, por vários motivos, como ela pode se tornar parceira da família. Ela é uma parceira, ela anda junto, ela caminha junto, mas ela não é a responsável. Responsável pela educação cristã são os pais. Eu vou pedir para ele colocar o primeiro vídeo do Transatlântico, aí, o número 1. Esse vídeo fala sobre a situação em que se encontram as famílias hoje, né? Muitas famílias hoje estão como no mar. Conseguiu passar? Foi? Então, muitas famílias hoje estão como nesse mar revolto. As famílias estão naufragando, estão afundando, estão se perdendo. E aí entra a igreja como esse transatlântico. Com qual objetivo? Resgatar as famílias desse mar tenebroso, desse mar tempestuoso, né? A igreja entra ali para resgatar as famílias que afundaram, que estão lá no fundo do mar, para ajudar aquelas que ainda estão com dificuldade de caminhar nessa tempestade. Ela é como se fosse aquele porto seguro. Ah, Cristina, mas tem tantas igrejas com problemas, mas a igreja não é perfeita. Eu não estou falando também das igrejas que fazem coisas que não deveriam fazer. Eu estou falando da igreja que cumpre o seu papel. O papel de resgatar as famílias que estão se perdendo. O papel daquela igreja que está ali como esse transatlântico. Para retirar do fundo do mar essas famílias que já se afogaram. Ou que estão na beira, né, de um afogamento. E essa parceria, ela entra justamente para ajudar essas famílias. Hoje a gente ouve muito no jornal, a gente vê muito na TV, a gente vê na internet como que as famílias estão sendo destruídas. Como que as famílias estão se desfazendo, né? Eu atendi em 8 comunidades. E nessas 8 comunidades eu trabalhava com crianças, usuários de droga, que faziam papel de aviãozinho, transportava droga. E, sabe, de tudo que eu ouvia ali, era estrutura familiar. Aqueles adolescentes, aquelas crianças não tinham uma família estruturada. Não tinha uma família de base, não tinha uma família de apoio. Então, o que acontece? Entra o traficante, entra aquela pessoa que tem ali a droga na mão e entra como fazendo o papel da família, dando apoio, ajudando aquela família. E aí o que acontece com aquele adolescente? Ele vê naquela pessoa um herói. Eu quero ser como ele. Quantos falavam para mim, tia, eu quero ser bandido quando crescer, porque o bandido é bom. Ele leva gás para o meu pai, ele faz a compra, ele sobe minha mãe e meu pai de moto, né? Então, o que ele vê ali? Apoio. Mas isso tem que vir do traficante? Isso tem que vir da igreja. A igreja precisa ser esse apoio para a família, para as famílias. A igreja precisa ser essa parceira. E a família precisa se permitir. Porque, às vezes, a família entra e sai da igreja e não fala dos seus problemas, não procura ajuda. Ela sempre pensa, eu dou conta sozinho, eu vou conseguir, isso eu resolvo, eu não vou contar isso para ninguém, eu não vou falar da minha vida lá na igreja, eu não vou procurar ajuda, eu vou resolver isso. E nessa de você não procurar ajuda e achar que vai dar conta de tudo sozinho, você acaba naufragando, você acaba afundando. E aí é o casamento que se desfaz, é os filhos que partem para caminhos que não são bons. Porque a família está ali e está sozinha. Procure ajuda. Eu tenho um outro vídeo que ele fala sobre essa estratégia da parceria da igreja-família e como, quando a igreja e a família se unem,
né, nós alcançamos essa geração de crianças e adolescentes de uma forma mais eficaz. Pode colocar. Vocês conseguem entender o que é o Pense Laranja? É uma estratégia. É uma estratégia de parceria entre a igreja e a família. Essa estratégia ela foi criada nos Estados Unidos por Reggie Jones, né? Ele criou essa estratégia usando cores para poder facilitar o entendimento. Então, ele pega a família, vamos pensar o coração, o amor incondicional, né, pelos filhos, um pelos outros, e representa a família com a cor vermelha, uma cor primária. Ele pega a igreja, que representa a luz de Cristo, né, que está em nós. Então, a luz de Cristo, amarela, luz amarela. E aí, quando o vermelho, né, o amor das famílias, se une à luz de Cristo, à luz da igreja, à luz amarela, o vermelho com o amarelo vai formar uma terceira cor, uma cor secundária, que é o laranja. Então, o Pense Laranja é uma estratégia de parceria, né, em que a família trabalha junto com a igreja. Como? A igreja dá ferramentas para a família e a família usa essas ferramentas durante a semana. A família tem dúvidas ou dificuldades, procura a igreja. E a igreja ajuda aquela família em como trabalhar essas estratégias que foram dadas para ela. Está complicado, gente? Está difícil? Estão conseguindo entender? Amém. Então, vamos pensar aqui. Nós temos na nossa igreja, todas elas, não é diferente, 2 tipos de famílias. Apenas 2. Né? Nós temos aquelas famílias que estão há muito tempo na igreja. Quantos anos tem essa igreja? 18 anos. Pode ser que ainda haja famílias aqui que estão aqui desde a fundação, que estão aqui há 18 anos. Então, nós temos aqui famílias que estão há muito tempo, né? E dentro dessas famílias que estão aqui há muito tempo, pode ser que haja algumas que precisem de encorajamento. Porque nessa caminhada se decepcionaram, se frustraram, desanimaram, começaram com muito gás, com muita força, com muita vontade, mas aí as lutas, dificuldades foram minando aquela força daquela família e aquela família começa a ficar muito desgastada. O que acontece quando a gente se frustra? Quando a gente se decepciona, a gente se fecha.
eu não vou falar para ninguém, eu vou ficar aqui quietinha no meu canto, não quero me envolver, não quero mais fazer nada, vou ficar ali paradinho. Por quê? Porque eu estou frustrado. Mas eu não digo que eu estou frustrado. Eu só digo que eu não quero me envolver. Então, existe esse tipo de família, essa família que já está há muitos anos, né? Não é sinônimo de você estar há muitos anos, sinônimo de desânimo, mas na caminhada pode ser que isso aconteça. Então, essas famílias precisam de encorajamento por parte da igreja. Essas famílias precisam de ânimo por parte da igreja. É preciso abraçar novamente essas famílias para que possa acender esse gás, esse fogo, essa chama novamente e essa família volte a caminhar novamente no caminho do Senhor. Volte a viver aquele primeiro amor. Como é que é quando a gente aceita Jesus? Uhul! Né? Teve uma irmã que aceitou Jesus na nossa igreja há pouco tempo, ela já se batizou, hoje está lá envolvida, mas o dia que ela aceitou Jesus, todo mundo ficou sabendo, porque ela não parava de rir. Né? Lembra dela, da dica? Ela não parava de rir, de pular, de saltar. Ela falava para um, falava para outro. Aquilo contagiou a igreja, porque a alegria dela foi tão grande, né, que contagiou a todos ao redor. O que é isso? Né? É esse primeiro amor. Então, mesmo que essas famílias estejam há muito tempo na igreja, a Bíblia diz que a gente precisa sempre voltar a esse primeiro amor. É essa experiência gostosa que a gente tem, né, quando a gente recebe a Cristo no nosso coração. A gente não pode deixar essa luz se apagar, porque a igreja não é prédio, a igreja somos nós. E nós também temos um outro grupo, que é esse grupo de novos cristãos que estão experimentando a igreja pela primeira vez. E chegam cheios de gás, como essa irmã chega, e quer contaminar todo mundo, contagiar todo mundo ali, quer falar para todos. E o que essas pessoas fazem? Elas querem saber como funciona. Elas querem aprender, elas dizem, me diga o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. É diferente daquele que já está há muito tempo, que já sabe fazer e já não pergunta mais como é que você quer que ele faça. Ele já vai e ele faz. Esse grupo, ele é diferente, ele está ali querendo aprender, ele quer saber como fazer. Então, nós precisamos dar ferramentas para que esse grupo aprenda a trabalhar e precisamos encorajar esse outro grupo que já vem de uma caminhada e que talvez nessa caminhada possa ter desanimado, possa ter desistido. Essa semana eu estava vendo um filme, né, com a minha família. É um filme cristão muito lindo. Ele fala sobre Até o Último Homem. Alguém aqui já viu? Algumas pessoas já viram. É lindo, né? Fala de um soldado cristão que fez um pacto com Deus de que ele não usaria armas. Ele teve uma família muito conturbada, passou por muitos problemas familiares, principalmente com o pai, que era agressivo, e aí o pai vivia, batia, agredia a mãe, os filhos, e ele prometeu para Deus que ele seria diferente, que ele não usaria arma, e essa história é verídica, não é uma história inventada. No final aparece ele dando testemunho, contando algumas experiências dele. E ele vai para o quartel e ali ele recebe muita chacota dos colegas, porque ele diz, não vou usar arma. Como assim? Você está no quartel e não vai usar arma? Você não vai aprender a usar arma? E ele, em momento algum, ele coloca a mão nas armas e o quartel lá, o exército fez tudo para tirá-lo, tudo, mas não conseguiu tirar. E, por fim, ele foi para a guerra com os seus colegas. E era a guerra, não sei se era a Segunda Guerra Mundial, não lembro agora, mas eu sei que eles estavam lutando contra os japoneses e quase todas as pessoas ali na guerra foram atingidas e muitos saíram, fugiram e ele ficou. E ali, depois que o grupo, né, de americano achou que todo o seu exército havia morrido, ele começa a pedir a Deus para ajudar as pessoas. Senhor, por que eu estou aqui? Por que você me trouxe até aqui? E ele salva 72 soldados que tinham tido...
estava sendo dado que eles estavam mortos. Alguns tinham perdido braço, perna, né? E ele arrastou esses soldados daquele campo, né? Correndo risco de vida, um a um, e desceu esses soldados por uma montanha. E as pessoas que estavam lá embaixo iam recolhendo esses soldados, levavam para a enfermaria. Né? E depois que ele salvou esses soldados, eles acabaram salvando ele também, né? E quando ele desceu, e que eles teriam que novamente subir para enfrentar, né, o restante lá da tropa que estava lá em cima, os soldados que faziam chacota, que riam dele, que brincavam, falavam assim: nós só vamos subir se o soldado 2 fizer a oração. Porque ele fez mais do que todos nós aqui sem usar uma única vez a arma. Ele sozinho salvou 72 soldados, o que nós não fizemos usando arma de fogo. E aí ele fez a oração, eles subiram. E nessa segunda vez que eles subiram, eles venceram a guerra. E aí ele desce ferido, né? E depois disso, ele volta para casa, ele se casa, e no final do filme passa ele, já bem idoso, né? Ele morreu em 2006. Em 2006, né? É isso? Em 2006 ele falece, né? Mas viveu com a esposa até o final da sua vida, e tem uma história linda de um cristão que brilhou ali no meio, né, de tantas pessoas que não conheciam a Jesus, que passou por aquilo tudo, sofreu, mas estava ali firme na sua fé. É disso que a gente está falando, querido. De você viver essa fé, não só quando você vem para a igreja. De você viver essa fé, não só quando você vai para um retiro. De você viver essa fé todos os dias da sua vida. Você levanta na segunda-feira vivendo essa fé, e você termina ela no domingo ali na igreja, vivendo essa fé. Ou, aliás, você inicia no domingo, o primeiro dia, na igreja, e você termina ali no sábado, vivendo essa fé, e recomeça novamente. Porque você é a luz de Cristo aonde você está. Você tem sido luz? Então, nós vamos falar hoje sobre devocional. Você recebeu aí uma folhinha. Pega a sua folhinha. Eu vou dar um tempinho para você marcar nessa folha aonde é que você gasta a maior parte do seu tempo. Você pode marcar mais de um, mas só marca aquilo que você coloca a maior parte do seu tempo. Alguém precisa de lápis? Levanta a mão. Só um. 3, 4, 5, 6. Não precisa ficar preocupado, porque eu não vou recolher a folha. Então, pode ser bem sincero. Eu não vou saber o que você marcou. E nem o colega precisa saber. É só você e Deus. Marca um X, dá um risquinho naquelas palavras aí que você mais dedica o seu tempo. Enquanto isso, eu vou pedir para ele colocar os slides. O slide do devocional, do PowerPoint. Esse aí. Pode deixar aí mesmo. Pode passar até devoção, o slide da devoção. Passa mais um. Esse. Conseguiram marcar? Todos? Então, agora vamos pensar nisso que você marcou. O dicionário, da língua portuguesa, eu fui procurar essa palavra, o significado dessa palavra devoção. Aqui diz que devoção é uma dedicação profunda, ou seja, é um grande investimento que você faz em algo, né? Aqui diz também que é uma ligação sincera. Você faz aquilo com o seu coração.
Você não faz porque alguém está te obrigando, né? Você faz aquilo com sinceridade de coração. É uma lealdade eterna. Aquilo que você devota ali o seu tempo, né? Você é leal àquilo que você está fazendo. É uma total fidelidade. É um compromisso que você faz constante. Não é algo que você faz hoje e não faz amanhã. É algo que você faz constante. É uma submissão incansável. É uma determinação intensa. E é uma decisão inabalável. Então, você vê que tem várias coisas nessa folha. Nós podemos ser muito devotos ao nosso trabalho, ou nós podemos ser devotos à nossa família, ou podemos ser devotos a um filho, a um carro, né? Podemos ser devotos à igreja, nós podemos ser devotos a muitas coisas. E o mais interessante que a gente percebe é que a devoção a Deus fica sempre, às vezes, em último lugar. A gente coloca o trabalho, a gente coloca tantas coisas na frente de Deus, e quando a gente percebe, está tudo bagunçado na nossa vida, porque Deus, Ele foi a nossa última escolha. Pensa bem nas coisas que você marcou, onde você coloca aí toda a sua devoção, tua fidelidade, tua determinação. Essa mesma determinação, esse mesmo gás que você coloca em muitas dessas coisas aí, precisa ser colocado, transferido para Deus. Quando eu falo Deus, eu não estou falando igreja aqui, templo. Eu estou falando Deus, comunhão, né? Intimidade. Nós agora vamos ter um congresso de mulher com o tema intimidade. Então, é disso que eu estou falando, dessa intimidade sua com Deus. É esse momento seu com Deus que ninguém vê, o seu pastor não vê. Ele não sabe o que você faz. A Luciene não sabe, ela não vê. Por quê? Porque há algo entre você e Deus. A devoção a Deus precisa ser algo íntimo entre eu e Ele. E quanto mais devoto você for a Deus, mais intimidade você tem com Ele, mais você percebe as coisas ao seu redor de uma maneira diferente, né? E aqui diz, todos nós somos devotados a certas coisas, todos, né? Qualquer um. Eu trabalho fora, eu tenho paixão por aquilo que eu faço, é a profissão que eu escolhi, eu dedico tempo ali à minha profissão, né? Mas ela não pode ser mais importante do que Deus. A gente faz outras coisas além da profissão, mas não pode ser mais importante do que Deus. A quem vocês acham que vamos ser devotos ou comprometidos quando falarmos sobre devocionais em família? Quando eu falo de viver essa fé em casa, a gente fala de fazer esse devocional em família. É um devocional feito entre o pai, a mãe e os filhos. Nós, na igreja, chamamos isso de cultinho no lar. Porque a gente trabalha muito com as crianças, então a gente chama cultinho no lar. É um cultinho que eu faço todos os dias. Eu separo um tempinho e a gente vai ver que ele não tira muito do seu tempo. É um tempinho. Sabe aquelas vitaminas pequenininhas, né? Mas que têm um efeito enorme no nosso corpo e a gente precisa tomar todo dia. Você dá para a criança aquela vitamina pequenininha. Todo dia ela toma vitamina. Mas aquilo faz um efeito no seu corpo. Ao longo do prazo, vai surtir o efeito que se espera. A mesma coisa é o cultinho no lar. Se eu criar esse hábito de todos os dias, eu separar esse tempo para devotar a Deus o meu tempo, ao longo do prazo, eu vou ver resultados na minha vida. Eu vou ver diferença na minha família. A igreja vai sentir diferença, né? Nós começamos isso no início da nossa igreja. Nós começamos a colher o fruto agora, 3 anos depois. Olha que trabalho de formiguinha. É aos pouquinhos, né? A gente vai em doses homeopáticas ali, né? Alguém já tomou remédio de homeopatia?
Você tem que tomar aqueles glóbulos 3 vezes ao dia. Parece que não faz efeito nenhum. Mas ao longo do prazo, a gente vai ver um efeito na qualidade de vida daquela pessoa, que não vai ficar tomando tanta medicação alopática que, às vezes, faz mal ao organismo, né? Não sou contra tomar medicação, não, quando necessária, né? Mas muitas pessoas tomam de forma descontrolada. E aí, o cultinho no lar é a mesma coisa. Os devocionais familiares envolvem tempo com a família para investir em Deus. E a gente precisa incluir as crianças nesse cultinho. Porque quando os filhos crescerem, eles saberão que a família era devotada. Só que esse momento precisa ser gostoso. E eu tenho o testemunho de uma mãe, lá da igreja. A Cíntia, né, ela gravou esse pequeno videozinho porque Deus tem transformado a sua família e ela ganhou o seu marido no cultinho no lar. Vou pedir para passar o vídeo da Cíntia. Olá. Olá, boa noite. Meu nome é Cíntia. Eu tenho 33 anos, sou casada há 11 anos e tenho um filho de 7 anos chamado Vitor Hugo. Eu vim falar um pouquinho sobre o culto no lar, né? Esse culto no lar ele tem transformado a vida da minha família, a minha vida, né? A vida do meu filho, a vida do meu esposo, né? Meu filho adora o cultinho no lar. Ele pede para a gente fazer. Agora tem um calendáriozinho também, onde cada dia que a gente faz o cultinho lá, a gente bota um adesivozinho, né? E meu filho adora. E é muito bom ver o meu filho, né, a cada dia se apaixonando pela palavra de Deus e pedindo, né, para estar fazendo o cultinho, sabe? Esse amor, é muito legal ver esse amor na vida do meu filho. E ele tem crescido muito. E eu tenho visto, né, ele desenvolver realmente uma fé autêntica, uma fé verdadeira, uma fé pura. E isso é muito legal. Mas eu também quero falar do que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, né, através do cultinho no lar, né, na vida do meu marido. Meu marido, ele estava desviado há mais ou menos 6 anos, né, e eu fazendo cultinho no lar, a gente não chamava ele, a gente sempre falava, cultinho é pra família, tem que ser a família toda, você tem que chamar o Tadeu também para participar do cultinho no lar. E eu morria de vergonha, né, e eu falei assim, caramba, mas é verdade, né, Deus pode fazer uma obra na vida do meu marido através do cultinho no lar, já que ele não vai na igreja, né, ele pode ir no cultinho, fazer, né, lá, pode participar do nosso cultinho no lar e Deus vai fazer uma obra. E foi isso que a gente fez. A gente começou, eu e o Vitor começamos a chamar ele para participar do cultinho no lar, né? E foi uma bênção, né? A gente pegava, lia a palavra, né? A palavra que hoje a gente tem feito, né? Lê a palavra, aí tem uma atividadezinha, a gente faz a atividade e depois a gente ora. E foi aí que Deus foi tocando no coração dele, né? E ele começou aí no grupo familiar, participar do grupo familiar, não porque eu chamei, né? Ele foi por conta própria, isso eu achei lindo. Ele chegou no dia e falou assim, hoje eu vou no grupo. Eu, o quê? Hoje eu vou no grupo. Eu, que legal, e a gente ficou muito feliz. E tem sido muito bom, né? Porque Deus tem trabalhado em nossas vidas. Semana passada, ele falou assim, papai, hoje é o seu dia de ler a Bíblia. Aí ele leu, sabe? Porque ele faz o cultinho, fazia um cultinho com a gente, mas né, só escutava, só estava ali do nosso lado. Agora não, ele já pega, ele lê a Bíblia, né? Ele faz atividade com a gente, isso tem sido muito legal. Então assim, eu creio assim como Deus tem feito na vida da minha família, na vida do meu marido, Deus pode fazer na vida de muitas outras pessoas através do cultinho no lar. Entendeu? Não sei se deu para vocês entenderem tudo, né? A Cíntia, quando chegou lá na igreja, ela estava afastada do evangelho, estava separada do marido. Já era a 3ª separação do casal. E todo o testemunho que eu falar aqui, tá, pessoal? Eu tenho a autorização das pessoas para estar falando. Porque quando eu vou dar alguma palestra, existe ética. Você não pode falar de uma pessoa sem que ela saiba e que ela te autorize a fazer isso.
Então, eu sempre passo o WhatsApp para as pessoas, falando, posso contar seu testemunho? Posso falar um pouquinho daquilo que você tem vivido? E a pessoa me responde pelo WhatsApp, porque ali é a comprovação de que ela está me autorizando a fazer isso. Por isso que eu estou falando. Caso contrário, quem diz para mim, não pode falar, eu não falo. Tá? Então, quando a Cíntia chegou, ela estava afastada, já era a terceira separação, né? E ela veio muito machucada, a gente começou a trabalhar. Nós temos às quinta-feiras na igreja o grupo familiar. Esse grupo se reúne na igreja, né? O primeiro período que é de louvor, e às vezes nós temos dinâmica, é toda a família junto. Depois nós separamos, os homens vão para um espaço, as mulheres para outro, as idosas para outro, adolescentes, crianças, jovens. A gente separa em grupos afins e ali a gente trabalha sobre temas da família. O livro que a gente usa, ele é focado no papel da mulher na família, o papel do homem na família, dos filhos, né, dos adolescentes, e a gente trabalha específico sobre a família. E ela começou a frequentar esse grupo familiar, ela ia muito esporadicamente, eu estava sempre conversando com ela, foi bem difícil, né, ela engrenar ali na igreja. Mas ela depois começou a caminhar, começou a fazer o discipulado, né, 1 a 1, ela ia, participava, até que ela realmente firmou esse compromisso com Deus. A Cíntia, quem pensa assim, poxa, deve ter tempo para fazer. Ela sai 6 horas da manhã de casa, acorda às 5 todo dia, ela é camelô. Trabalha na rua, e chega 10 horas em casa, 10 horas da noite, 22 horas, né? Essa é a hora que ela faz o culto no lar com seu filho. O marido também estava afastado, não queria saber de igreja, não proibia, mas não queria saber, não ia. Ele fazia uso de bebida alcoólica e o maior desejo dela era que ele parasse, deixasse essa bebida, porque isso trazia, às vezes, transtorno para dentro de casa. E a gente foi trabalhando passo a passo na vida dela, né? No meio disso tudo, ela ainda recebeu a sogra, que não pôde mais morar sozinho, porque estava com problemas mentais, estava com N problemas de saúde, não andava direito, vivia murmurando, e ela, Cris, como é que eu vou dar conta disso? Eu trabalho fora o dia todo. E nós começamos a trabalhar também, eu falei, seja Ruth para sua sogra, né? E a gente começou a trabalhar tanto as questões dela com a sogra, como com o marido. E ela começou a fazer esse culto no lar. Hoje, a sogra dela dança na igreja. A sogra não reclama mais, o pessoal aqui vê, né? Ela está lá, ela chega, está toda produzida, chega agora arrumadinha, com cabelo, roupa, chega toda para frente assim, né? Fazendo uma bagunça, já até se apresentou aqui no Rio, com o grupo de dança que ela participa lá na igreja. Lá na igreja nós temos 12 cursos gratuitos, né? Nós temos dança, temos espanhol, Krav Maga, tem artesanato, a gente tem vários cursos, tudo gratuito. Para quê? Para alcançar a comunidade, alcançar as famílias. Ali é o meio que a gente trabalha essas famílias. E ela entrou numa dessas aulas, né, de dança e veio aqui no Rio se apresentar. E quem viu, né, essa senhora de 70 e poucos anos, do jeito que chegou e como ela está hoje, não acredita. E tudo isso foi um trabalho que a própria Nora fez em família. E foi muito lindo o dia que Cíntia falou, Cris, Tadeu não bebe mais. Esse dia os amigos ofereceram bebida para ele e ele disse, eu não bebo mais, eu estou indo na igreja. Ele ainda não tomou uma decisão assim, firme, mas ele está lá toda semana. Não falta, né? E essa semana retrasada, ela me passou uma mensagem no WhatsApp falando assim, Cris, hoje ele orou pela primeira vez no culto no lar, porque ele não orava. E ele disse, hoje eu vou orar. E ele fez uma oração linda pela família. Então, assim, ela tem visto muitas coisas bacanas na vida dela, porque ela tomou uma decisão de andar com a igreja, de fazer essa parceria, firmar essa parceria e de viver essa fé no lar. Porque, às vezes, gente, a gente passa a semana toda esperando vir para a igreja para se encher, para receber. É o contrário. Eu posso me encher a semana toda de Deus na minha casa e vir para a igreja para ajudar outras pessoas.
para vir transbordar aqui para outras pessoas que estão chegando para a igreja. A fé começa em casa. Mas como é que eu vou fazer esse cultinho? Porque ele precisa ser atrativo às crianças, atrativo aos adolescentes. Quando a gente fala de cultinho no lar, a gente imagina um culto aqui da igreja, com louvor, com pregação, né? A gente imagina que precisa fazer isso tudo e que eu não tenho estrutura para isso. Você vai ver, vai perceber, entender que não, que são coisas bem pequenininhas. E eu vou começar mostrando para você uma estratégia. Essa estratégia aqui é a sacola do sucesso. Aqui dentro dessa sacola do sucesso, tá? Ela não é milagrosa, não tem nenhum poder, né? De realizar nada, mas ela tem aqui dentro algumas estratégias para você iniciar o culto no lar. Tem algumas dicas para você iniciar o culto no lar. E a gente vai iniciar falando sobre essa dica, esse momento do devocional. O primeiro item que eu vou tirar aqui da minha sacola, você recebeu ele aí. É o calendário. Se você virar a folhinha, você vai ver que a segunda é um calendário. Para que serve esse calendário? Ele serve para me lembrar que eu preciso ser constante. O culto no lar não é um dia, não é uma hora, não é só no domingo. Ele é constante, ele é todos os dias. Por isso eu tenho um calendário de 30 dias. Eu não tenho um calendário aqui com números, nem mês. Por quê? Porque você pode tirar cópia para todos os meses. E aí você vai colocar os números. Nós orientamos os pais a comprarem aqueles adesivos. As crianças amam adesivo. Você coloca lá na sua geladeira e toda vez que você fizer o cultinho, a criança vem e cola um adesivo aqui. Bem, eu já fiz o cultinho no dia 1º. Aí, no dia 2, você vai fazer o cultinho, a criança, no final, vem. Ah, tenho mais de um filho, tenho 2, tenho 3. Cada dia, um vai colar o adesivo aqui, lembrando que ele fez o cultinho no lar. Então, o calendário, ele me lembra constância. Pode colocar aí o item calendário. Agora eu vou... Ah, já está. Então, está ótimo. Então, ele me lembra constância, ele me lembra que eu preciso ser consistente, que eu não posso desistir, que é importante que eu continue, que eu faça todos os dias. E eu tenho até uma outra experiência, não gravada, né, mas eu tenho uma experiência também de uma mãe, de uma adolescente, né, que também chegou à igreja. Essa família estava muito desanimada, muito desmotivada. Eles vinham de uma outra igreja, mas eles estavam um pouco afastados. E ela começou a frequentar a igreja, assim, meia inconstante. Mas, num dado momento ali, né, ela começou a participar do grupo, e aquelas palavras começaram a falar o coração dela, e ela começou a me procurar em particular para falar do seu filho. Um dia ela abre o armário do seu filho para arrumar e ela encontra pacotinhos de maconha. Ela entra em pânico, ela entra em desespero, porque o filho dela, na época, acho que tinha 16 anos. E aí ela fala para mim: Cris, eu não sei o que fazer, eu já pensei em bater, já pensei em botar de castigo, já pensei isso, já pensei aquilo, a gente já entrou em desespero, a gente não sabia o que fazer. E nós começamos a conversar, ouvir essa história desse filho, dessa família. E então eu comecei a conversar com ela, que naquelas conversas que nós tivemos, a gente detectou ali que ele tinha muito baixa autoestima. Ele não se sentia amado pelos pais. Ele achava que os pais só amavam a irmã. E por isso ele fazia todas as coisas para chamar a atenção desses pais, inclusive se envolver com colegas em situações perigosas. E juntas ali nós montamos uma estratégia. Eu falei para ela: marca um jantar, um almoço, num lugar da escolha dele, não na sua casa, num restaurante. Deixa ele escolher
Aí ela falou, nossa, mas e se ele escolher uma coisa cara? Aí eu falei assim, não importa, se ele tivesse no CTI morrendo, você venderia seu carro, sua casa, para poder tirá-lo do CTI, porque você não ia querer perder seu filho. Você ia querer tirá-lo dali do hospital. Seu filho está na UTI espiritual. Ele não está bem, ele está morrendo. E se você não investir, ele vai morrer. Então ela falou, não, Cristina, me diz o que eu tenho que fazer. E aí a gente conversou e eu falei, olha, bota o terno, bota a melhor roupa que você tem, como se você fosse para a igreja, para um casamento. Se veste chique e peça a ele que escolha o local e não vá lá para chamar atenção, para brigar, para falar do que você encontrou. Vá lá para dizer, eu te amo. Eu quero te ajudar, eu estou junto com você, eu quero ser parceiro com você. O que você precisa? Vá lá para dizer que ama. Só isso. Mas ele é calado, não importa, ele não precisa falar, ele só precisa ouvir que você ama. E aí, quando eles falaram com ele, e ele escolheu um mega restaurante aqui no Rio, caro, e ela foi e trouxe, né? Aí eles se arrumaram, ele botou terno, ele falou, pai, você vai para a igreja? Por que você está botando terno? Aí ele falou, não, meu filho, eu estou botando terno porque eu vou sair com você. Ué, vai sair comigo, você vai botar terno? Eu falei, porque eu quero me vestir da melhor maneira para sair com você, porque eu te amo. E eles vieram com ele aqui para o Rio. Nesse dia, que ele nunca falou nada, ele desabou. Ele falou tudo que ele precisava e até o que não precisava, ele falou tudo para esses pais. E foi lindo, porque esses pais puderam pedir perdão a esse filho, eles puderam se abraçar. Esse menino ainda não está firme na igreja, ele vai de vez em quando, né? Mas ele se afastou dessas amizades, ele começou a participar do culto no lar. Ele não vai à igreja, mas ele participa do culto no lar. Essa semana mesmo eu estive com ela, eu perguntei, e aí, como é que está, Cristina? Culto no lar, ele não falta. Ele está lá, ele não ora, mas ele fica sentadinho. Ele participa, faz pergunta, né? E de vez em quando ele tem vontade, ele vai à igreja. Eu falei, não obriga. Ora, convida, não deixa de convidar, mas não force. Né? Hoje ele já está com 18 anos, 17, 18, né? 18. Então, 18 anos, eu falei, não obrigue, chame. E deixa ele ir no tempo dele. E é assim. O culto no lar, né, é uma ferramenta que você usa para você viver essa fé na sua casa. E eu tenho aqui uma representação desse seja constante. Eu tenho aqui um segundo item, porque essa família aí já nem lembrava mais quando fez o culto no lar. Deixou no esquecimento. Seja constante. O segundo item, pode passar o slide aí, é o temporizador. Eu aqui estou usando um despertador, que dá no mesmo. O temporizador, ele marca o tempo de cozimento, né, do alimento, e aqui ele vai, o relógio, o despertador vai me lembrar que eu preciso ser breve. Então, esse cultinho, ele não pode durar mais do que de 5 a 10 minutos. Não é um culto que você fica 1 hora, 30 minutos, é 5 minutos. É algo breve. Você vai passar a mensagem, que pode ser um bate-papo, né, sobre a escola ou sobre as atividades da igreja. Pode ser um versículo que você recebe na igreja para você estar conversando com aquele adolescente ou com aquela criança. Então, são 5 minutos. É breve. Deixa aquele gostinho de quero mais, mas já acabou. Mas, mãe,
Não, acabou. Agora é só amanhã. Não deixe com aquele... Vamos pensar, as pessoas ali da imagem, todo dormindo, já cansada, né? Doida para acabar aquele culto e ele nunca que termina. Seja breve. Muitas famílias acham que não pode faltar, que tem que falar, e a criança já não quer mais nem ouvir. Então, seja breve, fale o essencial, escute aquela criança. Você não tem que ler todos os versículos da Bíblia num único dia. Você poderia até ler o Salmo de 119, mais um versículo por dia. Não todo ele num dia só. Então, é aos pouquinhos, seja breve, é de 5 a 10 minutos. O outro item que eu tenho aqui são os blocos. Blocos, lembra, brinquedo de criança, seja simples. Você não precisa usar uma linguagem rebuscada, você não precisa falar difícil, não precisa procurar livros teológicos para poder fazer seu culto no lar, né? Use uma linguagem de alcance do seu filho, uma linguagem de alcance do seu adolescente. Você vê, eu tenho uma filha única de 26 anos. Como é que eu vou alcançar 26 anos? Ela ama filmes. E aí a gente separa um tempo do dia, da semana, para a gente assistir filmes juntas. E ali eu vou incutindo devagarzinho, tá vendo, Mel? Olha só o que aconteceu ali. E aí a gente discute, né? A reação, a ação daquelas pessoas ali. É um cultinho no lar, em família. A gente está sentado ali na mesa, né, na hora do nosso lanche da noite ou da refeição, e a gente está ali conversando. Como é que foi seu dia, o que você fez hoje, quais são seus planos. A gente está ali conversando. Esse momento, né, que a gente tem ali em família, pouquinho, às vezes é 5, às vezes é 10 minutos, mas não passa disso. Para quê? Para ficar com aquele gostinho de quero mais e no pouco a pouco você vai incutindo. Não é isso que diz a Bíblia? Ao levantar, ao deitar, ao sentar, ao andar pelo caminho. Em todo o tempo a gente está ensinando. A gente está levando para a escola, a gente está falando. Lá na igreja tem uma jovem senhora, ela tem 3 filhos. E, na época, quando ela começou lá na igreja, os filhos tinham umas idades bem diferentes, né? Uma criança, um pré-adolescente e um adolescente já indo para a juventude. E ela fazia o cultinho bem criativo. Teve uma vez que ela chegou em casa, ela também trabalha o dia todo, é nutricionista, né? E ela chegou em casa à noite para fazer o cultinho, que o cultinho na casa dela é à noite. Aí ela entrou, oi, né? Cumprimentou todo mundo. Saiu assim correndo, pegou uma vassoura e bateu na porta. Aí eles foram abrir. Ô mãe, tá maluca? Você acabou de chegar e agora está batendo na porta para entrar com a vassoura na mão? Aí ela começa a varrer o chão. Ô mãe, que isso, mãe? Está arrumando a casa agora? A casa já foi varrida. Aí ela falou assim, na palavra de Deus diz que tinham 2 irmãs, Marta e Maria. Marta vivia ocupada com os afazeres de casa, mas Maria, ela escolheu a melhor parte, e ela começa a falar sobre isso com eles e a discutir essa escolha da melhor parte.
No outro dia, ela pegou a pipoqueira, foi para a cozinha e falou, olha, fulano, Isaac, você pega o óleo, Letícia, você pega a pipoca, você pega a panela, cada um pegava uma coisa. E aí, eles começaram a fazer a pipoca em conjunto e ela falou sobre cooperação no corpo de Cristo. Então, assim, é de uma coisa bem simples, da vivência deles, dentro da idade deles. Algo que você pega rápido e você comunica ali o que você quer, a criança fica com aquele desejo de o que vai acontecer. E muitas crianças, os pais comentam comigo, que tem dia que estão cansados. Ai, hoje acho que não vou fazer o culto não, que eu cheguei muito cansada. E as crianças, não mãe, faz o cultinho, cadê o cultinho? Eles próprios pedem, porque já acostumam a fazer o culto todos os dias em casa. Seja simples. Seja simples. Pode colocar o testemunho do Luiz? Não é só a mulher que dá testemunho, não. O homem também participa de culto no lar. Olá. Olá, eu me chamo Luiz. Eu sou aqui da Igreja Nova Vida, do Coelho, aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Eu tenho um filho de 9 anos. Eu queria contar aqui um pouco sobre o que tem acontecido comigo, relacionado ao trabalho, né, do Pense Laranja, dessa parceria da igreja com a família. Eu tinha um relacionamento eu tinha uma dificuldade de me relacionar com meu filho, né? E a partir do momento que eu resolvi pôr em prática esse trabalho, o culto no lar, permitir com que a igreja, né, fizesse parte desse relacionamento para que melhorasse o relacionamento entre eu e meu filho. E hoje eu posso dizer que nós temos um bom resultado, eu me relaciono muito melhor com meu filho. Não repito hoje erros que eu via o meu pai fazer comigo, hoje eu não os faço mais. Então eu acho muito importante essa parceria, igreja, família, né, trabalhando junto ali para que se chegue àquilo que Deus deseja, né, para as famílias, um bom relacionamento entre eles e principalmente com o próprio Deus, né, o nosso Deus soberano. Eu queria também aproveitar, né, e dizer que também o culto no lar, ele tem sido muito bom, tem sido edificante. Ele tem trazido bons resultados aqui em casa, de relacionamento, de conhecimento da palavra de Deus também, que é algo assim tremendo. E eu queria aproveitar para lançar um desafio para você homem, para você pai que está vendo esse vídeo aí, que você se permita experimentar esse trabalho. Se você está aí ouvindo e vendo esse vídeo, aproveite, permita Deus participar aí dessa família que você tem, que Deus te deu, e você vai ver a grande transformação que vai acontecer com essa parceria. Porque essa parceria é um projeto de Deus, com certeza. Fique com Deus. Tchau. O Luiz, ele tinha problemas com o pai de relacionamento, há muitos anos sem falar com o pai, tanto que o pai mora aqui no Rio e ele foi para São Gonçalo para ficar bem distante do pai. E depois que ele começou a se envolver e começaram a trabalhar e fazer o culto no lar e fazer o discipulado, o atendimento, ele veio com a esposa para o Rio, veio para não mudar não, veio para visitar o pai e para pedir perdão. E foi linda a reconciliação deles, né? E essa falta que ele tinha no relacionamento com o seu pai trazia problemas no seu relacionamento com o seu filho. Por quê? Porque nós repetimos na vida adulta
aquilo que nós vivemos na nossa infância. Nós acabamos, é inevitável a repetição. A gente vai repetir. Né? Aquilo que a sua mãe fazia, o que seu pai fazia, você acaba fazendo com seus filhos. Então, o relacionamento com o filho dele era muito conturbado, eles também não se falavam direito, e eles se tornaram amigos. E hoje, né, saem juntos, fazem programas juntos. O filho vem para cá, para o Rio, ficar na casa dos avós, coisa que eles não permitiam. Então, assim, muita coisa mudou na vida deles, porque eles estão permitindo Deus trabalhar e fazer. O próximo item que eu vou tirar aqui da minha sacola do sucesso é a bolha de sabão. Quando eu penso em culto no lar, eu penso em diversão. Precisa ser um momento divertido. Não pode ser monótono desse jeito. Está todo mundo doido para correr dessa sala ali. Né? Não querem participar do culto. Por quê? Porque está entediante. O pai querendo ler, né, os livros teológicos, querendo ler o Salmo 119 inteiro, né, falando demais. Não tem brincadeira, não tem diversão. O culto precisa ser dinâmico, precisa ser alegre, né? Às vezes tá ali a criança subindo no sofá, se escorregando, caindo, e muitas das vezes o pai acha que tem que estar todo mundo sentadinho assim na mesa, quietinho, né? A criança participa deitadinha no chão, ela pode sentar. Lá na igreja a gente usa, fizemos banquinhos de caixote. Aí, depois de tanto tempo, o pessoal falou assim, mas Cris, você faz esses banquinhos de caixote porque está sem dinheiro para comprar as cadeiras, a gente pode doar cadeira para as crianças. Aí eu falo assim, não, a gente usa o banquinho de caixote porque é a fantasia da criança, é a realidade dela. A gente construiu uma salinha de ministério infantil própria para a criança. Quando ela entra ali, que ela vê aqueles caixotes, que ela vê aquilo tudo pintado, ela não tem vontade de sair. Aquele espaço se torna gostoso para ela. E é disso que está falando aqui. Aquele espaço que é da criança precisa ser agradável aos olhos dela, né? Precisa ser especial para ela. Então, esse momento do cultinho no lar, ele precisa ser especial para ela. Assim como a Alessandra fez ali com os filhos, pegou a pipoqueira, pegou a vassoura, né? Eu lembro que nós também temos um casal que tem uma filhinha bebezinho, né? Agora ela já está com 1 aninho, mas quando ela ainda tinha meses, a irmãzinha dela de 7 anos chegava na igreja e falava assim, tia, você sabia que até a Manuela, que é o bebezinho de meses, faz cultinho no lar? E sabe quem é que lê o versículo para ela, tia? Eu falei, não, quem é que lê? Eu leio o versículo para ela. E ela tem pais que os dois trabalham fora, são farmacêuticos, né? Tem uma vida bem corrida, ele é representante de medicações, então viaja porque ele é supervisor. O que eles fizeram? Eles criaram um esqueminha no carro deles de videoconferência. Então, ela indo para o trabalho no carro dela, ele com as crianças indo levar as crianças para a escola no carro dele, ligam a videoconferência e fazem o cultinho no lar no carro. Os filhos participam, falam, eles conversam com os filhos, dão as orientações ali para as meninas e quando chegam em casa, eles oram. Né? Então, assim, cada família arranja seu meio, seu jeito de viver o cultinho no lar. Mas o importante é que eles não estão deixando de fazer e de ensinar. Viver a fé só no domingo é muito pouco. Como nós vimos ali, nós, igreja, passamos com a criança 40 horas. Você, pai, passa 3.000. Imagina que você tem 3.000 horas durante o ano, e nós temos 40. Então, quem é que exerce a maior influência na vida dessa criança? É a igreja ou a família? A família é a principal responsável para poder levar a fé ao coração da criança, ao coração dos filhos. Então, faça isso com diversão, com alegria, para você impactar a vida do seu filho e ele ficar sempre querendo mais no dia seguinte. Divirta-se.
Precisa ser divertido. O próximo item da nossa lista é o pote de sorvete. Quando eu penso em pote de sorvete, eu nunca penso em comer uma colherzinha de sobremesa. Alguém vê o pote de sorvete e pensa assim, vou pegar uma colherzinha daquela de café para tirar aqui um pouquinho? Ou a gente pensa, vou pegar logo uma taça, encher de sorvete, ou então, não vou me afastar porque eu estou de dieta. Então, você tem duas opções, ou tudo ou nada. Ou eu me afasto para não engordar e não vou comer, ou então eu pego uma taça e como com vontade. E a dica é, não desista. Não desista. Se você está fazendo a dieta, seja firme. Se você quer comer, então coma, mas não desista. Pode ser que você tenha esquecido de fazer hoje, aí amanhã tumultuou, não conseguiu. Não vou fazer mais não. Já 2 dias que eu não faço, então vou parar. Não desista. Continue depois, no 3º dia. Aí meu pai ficou doente, foi tumultuado, eu trabalhei muito essa semana, acabou que eu não fiz, as crianças nem estavam aqui, e eu fiquei sozinha com meu marido, acabou que a gente não fez, esqueceu, eu vou parar. Não desista, faça na outra semana. Não desista. É difícil. Muitas das vezes a gente chega cansado, a gente não quer despender esse tempo, mas é tão interessante. A gente chega cansado, mas a gente pega o WhatsApp e fica 3 horas nele. A gente pega o Facebook, cansado, e fica 4 horas nele. A gente vira, às vezes, a madrugada na internet, mas a gente está cansado. Mas se a gente for para separar 5 minutos para fazer o cultinho lá, eu estou cansado. Então, queridos, não abra a mão. Não abra a mão. Abra a mão da novela, abra a mão da TV, abra a mão do celular, abra a mão da internet, abra a mão do WhatsApp, do Facebook, mas não abra a mão da palavra de Deus. Ela é tudo que você pode ter para transformar a sua família. As pessoas, às vezes, buscam transformação para a família, mas elas não querem ter trabalho. Elas acham que é pronto. Eu quero. Né? Quando a pessoa chega para fazer terapia, ela já chega assim, doutora, quanto tempo vai levar? Como assim? Você está vindo hoje pela primeira vez? Não sei. Pode ser que leve 1 ano, 2, 6 meses, vai depender de você, não tem como dizer. Por quê? Porque é aos pouquinhos. O efeito vai vir aos poucos. É um trabalho de equipe. Mas se eu desistir, esse trabalho não acontece. Se o paciente não voltar mais ao consultório, ele vai continuar com o problema dele, vai continuar com o sintoma, vai continuar com a sua patologia. Se eu desistir de buscar a viver essa fé autêntica na minha casa, na minha vida, eu não vou alcançar aquilo que Deus tem para mim. Eu vou ficar a vida inteira dependendo de outras pessoas para ficar firme na fé. Você precisa buscar ficar firme por você. Você e Deus, na sua casa, com a sua família. Não desista. É assim mesmo, em muitas famílias. Leva para a igreja. Às vezes a pessoa chega lá na igreja e fala, eu trouxe meu filho, porque aqui é o caminho certo, para ele e para você. Né? Teve uma vez que um pai de uma adolescente, o pai não é cristão, né? Ele ficou sabendo da igreja e ele levou a filha lá. E ele me procurou, queria conversar comigo em particular, falar dos problemas, e me contou muitos problemas que a filha adolescente estava vivendo.
E ele falou, olha, eu trouxe ela aqui porque aqui é o melhor caminho e aqui vocês vão ajudá-la. Aí eu olhei para ele e eu falei assim, é o melhor caminho para quem? Não, para ela, porque ela precisa. Eu falei, você não? Aí eu falei, é muito importante que essa fé comece em você. Se você não vier e não viver essa fé, como é que a sua filha vai viver? Ela olha para você, ela vê em você Deus ou não, porque ela pode se perguntar, por que meu pai está dizendo que lá é bom para mim, se nem ele vai? Por que eu devo ir para lá, se ele não entra lá? E é assim que acontece com muitas pessoas. É bom para o meu filho, eu deixo ele lá, mas para mim, não, isso não é bom, não é o momento. É interessante também que nós temos famílias que fazem ao contrário. Uma vez eu sempre fico na porta fazendo a chamada ali do grupo familiar e chega uma pessoa da comunidade lá, né, da rua, uma mulher, e ela fala, aqui é a igreja de fulana, me dá o nome de uma pessoa. Eu falei, olha, aqui na igreja nós temos uma pessoa com esse nome, mas não sei se é essa pessoa que você está procurando. Ela falou assim, não, é porque lá na casa dela voava panela, era uma gritaria, uma discussão. E depois que ela começou a vir para essa igreja, a gente não escuta mais nada. Agora está uma paz naquela casa que eu falei assim, eu vou lá porque eu quero saber o que está acontecendo naquela igreja, o que eles estão fazendo com a minha vizinha que está mudando as coisas na casa dela. E essa vizinha, né, tem um filho alcoólatra, que durante esse tempo todo nunca foi para a igreja e agora ele está começando a frequentar o grupo. A igreja levou ele no neuro, comprou a medicação, estamos fazendo um acompanhamento para que ele deixe o álcool, colocamos ele num grupo de alcoólatras anônimos para fazer esse acompanhamento, porque desde 14 anos ele bebe. Então, o que acontece? O álcool, ele entra na corrente sanguínea. E ele precisa fazer desintoxicação, precisa fazer todo um trabalho. E aí a gente está cuidando também dessa parte para que ele possa, né, estar ali também desenvolvendo essa fé autêntica na sua vida. E hoje nós também oramos pelo marido dela, né, porque ela e as netas estão lá. Foram, né, se batizaram, primeiro se batizou as netas, primeiro se batizou ela, depois se batizou as netas, né, e assim vai, a família sendo ganha para Jesus. Então, envolva as crianças. Então, quando você pensa em envolvimento, você pensa em raquete de ping-pong, que é um trabalho feito de dupla, 2 vias. Precisa de 2 pessoas. Então, não pode ser só os pais, não pode ser só os filhos. É um trabalho em conjunto, é um trabalho de equipe. As crianças precisam ser envolvidas. Mas se você fala somente a linguagem adulta,
as crianças vão ficar assim à parte. Elas não vão participar. Então, o culto no lar precisa alcançar toda a família. Vocês conseguiram entender? Ficou difícil? Para fechar, né, eu trouxe aqui também um exemplo pode passar o próximo slide. Essa é uma atividade, um exercício que as crianças recebem todo domingo. Aqui, esse exercício eles ouviram falar sobre essa lição. Por exemplo, nós agora estamos estudando sobre missões, as viagens de Paulo, Timóteo. Então, quando a criança sai, ela leva atividades para fazer em casa com os pais. Ela leva para cada dia da semana uma atividade. Então, essa aqui é o dia 1. Tá? Eu ampliei ele assim, mas ele é 2 exercícios, 1 e 2, 3 e 4. Então, ali a criança recebe atividade para fazer na segunda, atividade para terça. São ideias que a gente dá para as famílias, para eles poderem fazer esse cultinho no lar com seus filhos. Então, eu vou até ler para vocês. Leia Provérbios 3, 5. Então, é só esse versículo que vai ser lido, vamos pensar, na segunda-feira. As crianças aqui estavam estudando sobre fé, né? E aí, a gente coloca as atividades da semana, todas serão focadas na fé. Na criança viver alguma experiência sobre a fé. Então, aqui diz, marque uma linha de chegada, que pode ser a porta. Então, ali é a linha de chegada. Coloque obstáculos no caminho. O pai vai colocar opção de cadeira, de coisas no meio da sala. Vai pegar uma bandana, né, para poder vendar o olho da criança. E ele vai dar algumas instruções para ela poder chegar até o final. Ela está com os olhos tapados, o pai fala, vai para a direita, vai para a esquerda, anda mais, é assim. E quando ela chegar no final, quando ela conseguir chegar na porta, ela vai gritar, eu confio. Está falando de fé. Fé é confiança, não é? Nessa semana, vimos que o menino deu o seu lanche para Jesus. Essa foi a lição. Foi sobre a multiplicação dos pães, né? E confiou que alguma coisa boa iria acontecer. Precisamos confiar, precisamos ter fé. Submeter-se a Deus não significa que tudo irá bem, que todas as coisas que acontecerem serão ótimas aos olhos humanos, mas significa que teremos a presença de Deus em todos os momentos a nos guiar. Isso aqui o pai lê e ele fala para a criança, ele não vai ler isso aqui. Ele vai falar com as palavras dele o que significa confiar. Que não é só no momento bom que a gente confia. Quando as coisas também estão todas ruins, a gente precisa confiar que Deus está conosco e Ele não nos abandona em momento algum da nossa vida, ainda que aquilo que a gente esteja vivendo não seja bom. Ele está ali conosco. Então, nós vamos ensinando os nossos filhos a confiarem em Deus em todo instante. Não ser aquelas pessoas inconstantes. Se está tudo bem, eu estou feliz, eu estou na igreja. Mas se acontece alguma coisa ruim, eu saio da igreja. Não, não é crente, vamos falar, mimimi, que qualquer coisinha está chateadinho. Não, ele começa a viver essa fé autêntica diariamente na sua vida. Então, aqui tem uma frase-chave: busque confiar em Deus na hora da dificuldade. Qualquer coisa que a criança contar para os pais relacionado a estou vivendo alguma dificuldade, ou na escola, ou na rua, ou com algum colega, o pai vai focar aqui, confie em Deus. Vamos orar, vamos confiar no Senhor. Vamos orar por esse colega, vamos orar por essa dificuldade na escola, vamos orar por essa dificuldade que estamos passando em família, né? Vamos confiar em Deus. E com isso a criança vai aprendendo a desenvolver uma fé autêntica com os seus pais. Amém, queridos? Glória a Deus. É isso, Lu. Pastor.